Guerra do Afeganistão, a Batalha de Marjah. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Marjah, ocorrida em 2010, e que foi a maior ofensiva de contra-insurgência da Guerra do Afeganistão, concebida para expulsar o Talibã e provar que a nova estratégia de controle territorial e proteção de civis poderia funcionar. Embora tenha alcançado ganhos militares temporários, tornou-se símbolo dos limites do poder militar, quando não acompanhado de legitimidade política e governança duradoura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A Guerra do Afeganistão. Em outubro de 2001, o Afeganistão voltou ao centro da história mundial. Após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos e seus aliados lançaram uma intervenção militar com um objetivo aparentemente simples: destruir a Al-Qaeda e derrubar o regime do Talibã que a abrigava. Em poucas semanas, Cabul caiu. O governo talibã se desfez e a vitória pareceu inevitável. Mas o Afeganistão nunca foi um país que se rende ao primeiro golpe. Sua história é marcada por impérios que chegaram confiantes e partiram exaustos. O que começou como uma operação punitiva transformou-se em uma guerra longa, silenciosa e profundamente complexa. O Talibã não desapareceu. Recuou, adaptou-se, misturou-se à população e aguardou. A intervenção estrangeira, por sua vez, passou a enfrentar um inimigo invisível, paciente e profundamente enraizado no tecido social afegão. Ao longo de quase 20 anos, a guerra tornou-se uma disputa não apenas por território, mas por tempo, legitimidade e vontade política. A Batalha de Marjah surge nesse contexto como um dos momentos mais ambiciosos, simbólicos e reveladores de toda a guerra. O cenário esquecido que se tornou central. Além de sua geografia hostil, Marjah carregava o peso de uma história recente de abandono. Durante décadas, o Estado afegão esteve ausente, permitindo que estruturas paralelas se consolidassem sem resistência. O Talibã não precisou conquistar Marjah pela força, bastou ocupar o espaço deixado vazio. Esse domínio silencioso moldou hábitos, expectativas e até a noção de ordem da população local, tornando qualquer tentativa de substituição abrupta profundamente instável. Nesse contexto, Marjah deixou de ser apenas um ponto estratégico e passou a simbolizar o dilema central do Afeganistão pós-2001. Não se tratava apenas de expulsar insurgentes, mas de criar, praticamente do zero, um pacto social onde nunca houvera um Estado funcional. Cada canal, cada vila e cada campo de papoula representavam não apenas obstáculos táticos, mas camadas de um problema estrutural muito mais profundo, no qual a guerra militar era apenas a superfície de um conflito político e social não resolvido. A mudança de estratégia dos Estados Unidos. Essa mudança de abordagem exigia algo raro em guerras modernas: tempo. Tempo para construir confiança. Tempo para formar forças locais. Tempo para que a população percebesse uma alternativa real ao Talibã. No entanto, esse tempo colidia frontalmente com o calendário político em Washington e nas capitais aliadas. A estratégia já nascia sob a sombra de um prazo implícito, criando uma contradição quase insolúvel entre pacificação duradoura e pressão por resultados rápidos. Marjah, portanto, não era apenas um teste militar, mas um teste de coerência estratégica. Ali se confrontavam duas lógicas opostas: a lógica da contra-insurgência, que exige paciência e permanência, e a lógica democrática, que exige respostas visíveis e mensuráveis. Ao escolher Marjah como vitrine da nova doutrina, os Estados Unidos apostaram não apenas no poder de suas forças armadas, mas na capacidade de sustentar politicamente uma guerra, cujo sucesso dependia justamente de não parecer uma guerra. Operação Moshtarak.
A guerra diante dos holofotes. Havia também um componente simbólico deliberado na escolha do nome da operação. Moshtarak, que significa juntos, pretendia transmitir a ideia de unidade entre forças internacionais e afegãs, bem como a promessa de que aquela não seria uma ocupação estrangeira tradicional, mas uma ação compartilhada em favor da população local. No entanto, no terreno, essa narrativa encontrava limites severos. A assimetria de poder, recursos e protagonismo tornava evidente que a operação era conduzida, decidida e sustentada majoritariamente por forças externas, o que enfraquecia o simbolismo pretendido. Essa dissonância entre intenção e realidade tornou-se um fardo silencioso desde o início. Enquanto comunicados oficiais falavam em parceria e reconstrução, a população via helicópteros estrangeiros dominando os céus e patrulhas armadas controlando ruas e campos. O Talibã explorou essa contradição com habilidade, retratando a ofensiva não como libertação, mas como mais uma intervenção imposta de fora. Assim, antes mesmo do primeiro disparo, a batalha por Marja já estava sendo travada no campo da percepção, um campo onde armas convencionais raramente garantem vitória. O DIA do ataque. Quando a ofensiva começou, na madrugada de 13 de fevereiro de 2010, a Operação Moshtarak representava o ápice do planejamento militar da OTAN no Afeganistão. A coordenação envolvia múltiplas forças, diferentes idiomas, doutrinas distintas e uma cadeia logística extremamente complexa. Helicópteros de transporte e ataque cruzavam o céu de Helmand em ondas sucessivas, enquanto unidades terrestres avançavam de forma sincronizada por eixos previamente definidos. O desembarque inicial ocorreu quase sem oposição direta. Para muitos soldados, a ausência de combates intensos nas primeiras horas trouxe uma sensação ambígua de alívio e desconfiança. Em guerras anteriores no Afeganistão, o Talibã costumava oferecer resistência inicial para testar o inimigo. Em Marja, o silêncio parecia ensurdecedor. Essa calmaria reforçava a percepção de que algo estava fora do padrão. À medida que as tropas avançavam para o interior da cidade, a realidade se impôs. O terreno urbano fragmentado anulava a superioridade numérica e tecnológica. Casas isoladas, muros altos, plantações densas e canais estreitos obrigavam os soldados a operar em pequenos grupos, constantemente vulneráveis. Cada construção precisava ser limpa com cautela extrema. Não havia garantias de que uma área considerada segura minutos antes continuaria segura no instante seguinte. Os primeiros feridos graves não foram resultado de grandes confrontos, mas de explosões súbitas. Um veículo atingido, uma patrulha interrompida, uma evacuação médica solicitada sob tensão máxima. Cada incidente desacelerava o avanço geral e exigia reavaliação constante dos planos. A operação, concebida para demonstrar eficiência e controle, começava a revelar sua face mais imprevisível. Outro fator crítico foi a dificuldade de identificar o inimigo. Combatentes talibãs raramente se apresentavam em combate aberto. Disparavam poucos tiros, recuavam rapidamente e desapareciam entre a população ou pelo emaranhado de canais. Para os soldados da OTAN, isso criava um cenário psicológico desgastante, no qual a ameaça era permanente, mas quase nunca visível. Ao final do primeiro dia, Marja estava parcialmente ocupada, mas longe de estar sob controle. O avanço havia ocorrido, porém, sem o impacto simbólico esperado. Não houve imagens claras de vitória, apenas relatos de progresso lento e cauteloso. Ficava evidente que a batalha não seria decidida em horas ou dias, mas em semanas de desgaste contínuo. A Guerra dos Iedes. Se o dia do ataque revelou a complexidade do terreno, os dias seguintes deixaram claro qual seria o verdadeiro eixo da batalha.
Os dispositivos explosivos improvisados transformaram Marja em um ambiente letal, onde a ameaça não vinha do horizonte, mas do chão sob os pés. Cada estrada, trilha ou entrada de residência podia ocultar um artefato capaz de mutilar, matar ou interromper operações inteiras. O Talibã utilizava os IEDs como arma estratégica, não apenas tática. O objetivo não era apenas causar baixas, mas impor lentidão, medo e incerteza. Um único explosivo detonando sob um veículo blindado podia interromper o avanço por horas, exigir isolamento da área, chamar equipes especializadas e gerar um efeito psicológico que se espalhava por toda a unidade. As tropas eram obrigadas a avançar em ritmo extremamente lento. Detectores de metais, cães farejadores e especialistas em explosivos tornaram-se figuras centrais no campo de batalha. Mesmo assim, nenhum método oferecia segurança total. A imprevisibilidade era constante. O inimigo inovava, adaptava mecanismos e explorava qualquer padrão repetitivo das patrulhas. Essa guerra invisível corroía a iniciativa. Soldados treinados para combate ofensivo passavam longos períodos em tarefas defensivas, concentrados em evitar armadilhas em vez de buscar o confronto. O desgaste mental era profundo. O medo não vinha do combate direto, mas da possibilidade de que o próximo passo fosse o último. Além do impacto físico e psicológico, os IEDs minavam a narrativa da operação. Cada explosão contradizia a ideia de controle territorial. Mesmo áreas patrulhadas repetidamente nunca eram consideradas totalmente seguras. O Talibã demonstrava, assim, que ainda exercia influência e capacidade de ação, apesar da presença massiva da OTAN. Com o passar do tempo, ficou claro que os dispositivos explosivos improvisados não eram apenas um recurso de resistência, mas a espinha dorsal da estratégia insurgente em Marja. Eles permitiam ao Talibã enfrentar um inimigo tecnologicamente superior, prolongar o conflito e transformar a ocupação em um processo caro, lento e politicamente desgastante. Civis entre dois fogos. Além do medo imediato, havia o peso da memória. Muitos moradores de Marja já haviam visto forças estrangeiras chegarem antes, prometerem estabilidade e partirem. Cada nova bandeira hasteada trazia consigo a lembrança de alianças temporárias e abandonos definitivos. Para essas famílias, a guerra não era um evento extraordinário, mas um ciclo recorrente, no qual a prudência significava silêncio e adaptação constante. Esse silêncio, no entanto, era interpretado pelas forças internacionais como apatia ou resistência velada. Na prática, tratava-se de sobrevivência. Em Marja, escolher um lado não era um ato ideológico, mas uma decisão potencialmente fatal. A guerra de corações e mentes esbarrava em uma realidade brutal. Quem não controla o futuro, não controla a lealdade. A política em terreno hostil. A tentativa de implantar governança em Marja revelou uma contradição central da intervenção. O modelo estatal defendido por Cabul e pelos aliados estrangeiros baseava-se em estruturas burocráticas formais, enquanto a sociedade local funcionava por meio de redes informais, relações tribais e autoridade tradicional. Essa desconexão tornava cada decisão administrativa um ponto de atrito cultural. Mesmo quando projetos avançavam, sua fragilidade era evidente. Escolas funcionavam sob proteção armada, mercados dependiam de patrulhas constantes e autoridades locais evitavam decisões impopulares por medo de represálias. O governo existia, mas respirava por aparelhos. O Talibã, por sua vez, precisava apenas esperar que a proteção estrangeira enfraquecesse para retomar espaço. O desgaste da narrativa. Com o tempo, Marja deixou de ser apresentada como vitória iminente e passou a ser tratada como processo em andamento. Essa mudança semântica, embora tecnicamente honesta, teve efeito corrosivo. Processos não mobilizam sociedades, não justificam sacrifícios prolongados
e não sustentam guerras distantes. A ausência de um clímax minava a capacidade de engajamento político. Internamente, oficiais no terreno compreendiam que a guerra não estava sendo perdida militarmente, mas percebiam que isso talvez fosse irrelevante. Em democracias, guerras não são vencidas apenas no campo de batalha, mas na paciência da opinião pública. Em Marjah, essa paciência começou a se esgotar silenciosamente. Vitória tática, derrota silenciosa. O maior triunfo do Talibã em Marjah não foi militar, mas estratégico. Ao sobreviver, ele provou que podia suportar o peso da maior máquina militar do mundo e ainda assim permanecer relevante. Cada mês de resistência reforçava sua narrativa de inevitabilidade e enfraquecia a crença na permanência estrangeira. A ocupação revelou-se dependente de um esforço contínuo que nenhum governo ocidental estava disposto a sustentar indefinidamente. Sem transição real de poder, sem instituições sólidas e sem legitimidade enraizada, Marjah tornou-se um território emprestado, nunca verdadeiramente conquistado. E aí, aprovou esse vídeo? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau!